4. Eita. Pois podemos, A senhora quer começar? Declarar aberta? por favor. Declaro aberta a sessão, havendo quórum regimental, e vamos dar início aos do desembargador Caminha. Sala 4, é isso, Flávia? Isso, sala 4. São os processos remanescentes da composição turmária anterior, em que o doutor Marco é o relator. Número de ordem 3, relator doutor Marco, processo 1665-2019-001, embargos, pedido de preferência doutor Raimundo Ibiapina. Número de ordem 3. Ou não, desembargador Caminha? Embargos de declaração de Cristiane Matos de Paiva, e o outro interessado é CEUT, Centro de Ensino Unificado de Teresina Limitada. E foram alegadas uma contradição e uma, segundo aqui, vício, seria uma obscuridade. A obscuridade diz respeito, só um instante aqui, a anuênios. A contradição seria com relação, só um instante. Contradição dos anuênios. Dos anuênios. Dos anuênios, porque não teria reconhecido a nulidade da alteração do contrato de trabalho, no entanto, deixou de fora os anuênios. E, nesse aspecto, eu estou dando provimento, porque, de fato, se foi reconhecido o direito da reclamante ao regime anterior, então tem que compreender os anuênios que estavam na remuneração dela. A outra a contradição seria com relação ao critério de atualização da dívida, de cálculo de liquidação da dívida, mas o critério foi bem claro, né? Já consta no dispositivo, e foi reforçada agora essa informação, onde eu digo que, no acordo, que a propósito do dispositivo do julgado faz expressa menção ao modo de apuração das parcelas, apontando que deve observar o item A do tópico 4 do recurso ordinário da reclamante. Eis o teor da pretensão da trabalhadora lançada no seu apelo no tal tópico 4, item A. Então, eu transcrevo aqui e nego provimento quanto a essa suposta obscuridade. Então, o resultado é dar provimento parcial aos embargos de declaração, aliás, provimento para acrescentar a condenação da empresa em anuênios, né, dando efeito modificativo. Doutor Marcos, eu só queria fazer uma sugestão, certo? Poderia dizer que, já que o senhor fez a fundamentação aqui, explicou mais ainda, que dá provimento, no caso dos anuênios, para deferir os anuênios, no caso da modo de apuração das parcelas, para acrescer fundamentação sem efeito modificativo. Tá bom. Então, aqui, vou escrevendo aqui. Dá-lhe para parcial provimento para imprimindo provimento, no caso modificativo. Seria... Tá certo, pode falar. Para imprimindo efeito modificativo ao julgado, acrescentar à condenação da empresa os anuênios, tal como postulados pela reclamante. Compatibilizando o deciso com o artigo 468 da CLT. E ainda... então, acrescenta aqui, né? Ainda para acrescentar fundamentos, né? E acrescentar fundamentos no tópico... critério. No tópico critério critério de liquidação. No modo de apuração das parcelas. No modo de ao critério de apuração das parcelas devidas, né? Exatamente. Então, proclama. Por não.
Perdão, Excelência, só pela ordem, só para esclarecer, se no acordo ficou declarado que o ano N é 1% a cada ano, Não ficou. porque isso é o que tem no pedido e é o que tinha no contrato de trabalho individual. Mas obrigado. pelo menos determinei que faltasse como era, entendeu? Foi dito assim, os anuênios. Só um minuto para o doutor Ibiapina ficar tranquilo na execução. Acrescer a condenação, olhe bem a conclusão, doutor Ibiapina. Acrescer a condenação da empresa, os anuênios, tal como postulado pela trabalhadora. Certo, então, ótimo. Obrigado. do pedido. É assim que se... E ainda negar provimento, viu, doutor, ao pleito formulado pela embargada, nas suas razões de contrariedade, que é de multa, né? Sim, Pediu obrigado. multa por embargos protelatórios. Ficou bem esclarecido, eu agradeço a todos. Pois é assim que se proclama. Próximo. Número de ordem 1, relator doutor Marco, processo 1251-2019-103, pedido de preferência doutora Andreana, mas eu não a vejo na sala. Andréa Lorena, aliás. Não a vejo na sala. Conhecer e negar, né, desembargador Caminha? Embargo de declaração, vícios inexistentes, conhece mérito de provimento. É assim que se proclama. Próximo. Número de ordem 2, relator doutor Marco, processo 1484-2019-006, impedimento do doutor Edilson. Não tem advogado. Esse recurso ordinário é da Equatorial. O tema aqui foi... Na sentença foi indeferido o pleito de prescrição quinquenal, julgado parcialmente procedente o pedido, condenando a reclamada nos depósitos do Fundo de Garantia dos anos 2006, deduzidos os depósitos que, porventura, já tenham sido efetuados na conta vinculada da parte autora, e mais a multa de 40% sobre esses valores. Estou conhecendo e dando provimento ao recurso para reconhecer a prescrição quinquenal. Tem uma divergência da doutora Liana. Mas eu divido aí desde aquela do IRDR que não teve unanimidade, eu acho que Vossa Excelência votava mesmo com o desembargador Jorge. Eu fico vencida. É uma maneira diferente de apreciar a decisão do Supremo. Exatamente. Então, fica assim, eu fico vencida, Flavinha, viu? Ok. É assim que se proclama, por maioria. Conhecer e dar parcial provimento para declarar a prescrição quinquenal do pleito. Sobre FGTS, sobre auxílio à alimentação. Extingue o processo com resolução relativamente ao tema. E tem as custas... Mas é beneficiário da justiça. Sobre o valor da causa, fica 5% dos honorários com suspensão da exigibilidade. Eu sou vencida em tudo, Flavinha, viu? Ok. É assim que se proclama. Na verdade, era um processo comum, não era, Flavinha? Não era embargos. Não tinha sustentação nem nada, eu esqueci de perguntar. Não tinha advogado, não. Tá, então pronto. Então, acabaram os processos, sim, do desembargador Marcos Caminha, sim, desembargador Marcos, se Vossa Excelência desejar, fique à Então, vontade. bom dia. Bom Obrigado. dia. Tchau. Obrigada. Forte abraço, Marco. Forte abraço, Tchau. meu amigo. Da sala 2, da sala 2 é virtual, né? Aí nós vamos para os comuns. Edilson, eu já olhei aquele processo, viu, Sam? Ok, estava olhando agora, botei acompanhar aqui, já acompanhei Tá Vossa bom. Excelência. Bom dia. Tem algum que nós possamos começar, Flávio? Estou vendo aqui, doutora Liana, só um momento. O desembargador Meton ontem me informou que estaria de férias, mas também me informou
e viria, então eu não sei. Não, ele está participando em férias hoje. Em férias, ele deve estar chegando, mas assim, doutora Liana, podemos. Ó, chegou. De licença aqui, 2 minutos. Cheguei, pessoal, cheguei. Bom dia, doutor Bom Meton. dia. Bom dia, Bom desembargador. dia. Pode assumir o comando aí, vamos fazer a sessão. Onde é que nós já vamos? Já? Na Estamos primeira começando. mesmo, no processo primeiro da pauta normal. Então, bora. Pregão, né? Sala Nós 1, já- né? A pauta 4, doutor Meton. Sala 3, não? Não, sim. Ou não, Flavinha, faça aí o pregão. Isso, agora vamos para a sala 3, número de ordem 10, relator doutor Meton, impedimento doutor Edilson, processo 554-2020-001. Pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor Alzimídio. Ordem 10. Eu estou propondo, presidente Liana, conhecer do recurso, rejeitar prejudicial de prescrição e negar provimento. E eu estou votando com Vossa Excelência, viu, doutor Meton, nesse processo. Eu acho que o doutor Alzimídio não vai ter interesse, né? Não, Excelência, não tem interesse nesse caso. Tem divergência só do desembargador Georgia. Então, nesse caso, sem interesse, Excelência. Obrigado. Pois não. Ou não. Pode chamar o próximo, né, presidente? Flavinha. Número de ordem 13, relator doutor Meton, processo 888, dígito 22-2020-004, impedimento doutor Edilson, pedido de sustentação doutor Alzimídio pela parte recorrente reclamante. Ordem 13. Que recorre marido perpétuo Socorro Batista, em face equatorial. E o que é a matéria? Eu estou propondo conhecer do recurso da reclamada, rejeitar as prejudiciais de prescrição e dar-lhe parcial provimento para afastar a multa por litigância de má-fé. Conhecer do recurso ordinário da parte reclamante, dar-lhe provimento para a reformanda da outra sentença e excluir os honorários advocatícios da parte obreira. E eu estou acompanhando e fica a divergência do desembargador George. Não há interesse, Excelência, na situação. Sem interesse. Pois não. Então, próximo, né, Flavinha? Número de ordem 11, relator doutor George, processo 796, dígito 44-2020-004, pedido de sustentação doutor Bruno Jordano, pelo recorrente reclamante, mas eu não vejo doutor Bruno. Número de ordem 11. Desembargador George, com a palavra. Então, presidente, a melhor da parte reclamante é que se discute o cálculo da produtividade. Eu estou conhecendo do recurso, vou ver aqui a conclusão. Conhecendo, dando parcial provimento para determinar que o marco final da apuração das diferenças salariais seja a data efetiva de implementação do contra-cheque. E estou concedendo à IGEP os benefícios da Fazenda Pública, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Pois não. Eu acho, doutor, a sustentação? Eu Não, não é vejo porque, advogado, doutor E não. Meton, negando provimento ao recurso da reclamada. nós estamos em comum acordo, eu e Vossa Excelência, com relação ao marco da apuração, e tem divergência em relação, eu acho que é
Prerrogativa da Fazenda Pública, só isso. Isso, Eu é aceito só o isso, regime doutor do Beton, doutor George e do Supremo que não que tem já é força conhecida a vinculante matéria, nesse, né? nesse Doutor caso. Jorge fica vencido tão somente na questão das prerrogativas. Então, ficou acordo com o desembargador George? Sim. Pois não. Eu acho que na área de interesse da sustentação, né? Foi atendida a pretensão aqui. Então, eu vejo como é que eu proclamo. Por unanimidade admitido o recurso. Ambos. Admitidos ambos os recursos. E Provido parcialmente do reclamante e improvido da reclamada. pronto. Resumiu. Isso mesmo. É assim que se proclama. Não, do reclamante foi provido total, certo? E negado provimento ao da reclamada. Aham. Provido o recurso do reclamante, improvido o recurso da reclamada. Vencido o doutor Jorge Alain na questão das prerrogativas da Fazenda Pública. Perfeito. Bom, presidente, na minha conclusão, é provido parcialmente, viu? Sim. Tudo bem. Para determinar que o marco final de apuração das diferenças salariais é a data da efetiva implementação do contra-cheque no contra-cheque do obreiro do reajuste pleiteado. Viu, doutor Jorge? O senhor está dando provimento parcial no recurso do reclamante em relação ao marco temporal, certo? Da implementação. E nós estamos lhe acompanhando. E o senhor negava a equiparação da ré com a Fazenda Pública, efeitos da ADPF 387. E aí Presidente, o senhor do desembargador Mané disse, eu estou só lendo meu voto, onde está registrado que dou parcial provimento a recurso do reclamante. Devem existir outras matérias que não a que foi provida. E por unanimidade, conhecido do recurso da reclamada e do mérito negado de provimento. Esse é o voto do doutor George também. Né? Negar provimento ao da reclamada. Dá parcial Jorge, no recurso do reclamante só são essas duas matérias. Que a marco legal. Marco legal e a prerrogativa da Fazenda Pública, certo? Aí o senhor está dando parcial provimento. Sim, é porque o juízo deu, né? Essa prerrogativa. Juízo de primeiro grau. Existem outras matérias de menos importância, desembargador Mané disse, que aqui eu faço referência no seguinte parágrafo. No que concerne aos valores propriamente ditos da parcela, verifique que não há insurgência direta da ré quanto à questão, atacando especificamente o reajuste concedido em sentença. Uma vez que nas razões do recurso há apenas considerações de cunho genérico e não configura impugnação, motivo pelo qual mantida a sentença no particular, assegurando essa empresa o direito de dedução do valor pago comprovado nos autos. Acho que está de bom tamanho, desembargador Meton. Acho que a pretensão do recorrente foi atendida, recorrente e reclamante. Foi atendido. Isso aí que o senhor leu é do recurso da reclamada que o senhor está negando o provimento, certo? Eu só quis esclarecer a situação da proclamação do resultado. Provimento do recurso ordinário da reclamante e negar provimento ao recurso da reclamada, certo? Exatamente. Pronto. Vencido parcialmente o desembargador George, que mantinha as prerrogativas da Fazenda Pública. Exatamente. Pronto. Próximo, Fábio. Número de ordem 9, relator doutor Edilson, processo 471, dígito 72, 2020-003, pedido de sustentação do doutor Marcos Maciel pela parte recorrente, mas eu não vejo doutor Marcos. Número de ordem 9. Pois não. Desembargador Manuel Edilson, a palavra. Que é o Banco do Brasil liberar lá o dinheiro, não zerar as contas. Excelências, recurso ordinário, procedimento sumaríssimo de Maria da Penha dos Santos Pereira, recorrida telefônica Brasil S.A.
Eu conheço do recurso ordinário, não conheço os documentos juntados na fase recursal, e no método dou-lhe provimento para deferir o pedido de reversão da justa causa, condenando-se a reclamada a pagar a reclamante as verbas próprias da dispensa sem justa causa. Aí enumera a diferença, assim como vota, Excelência. Se não tiver advogado no presente, vamos só para o resultado. Proclamar. Tem não, doutor Edilson, é só proclamar. Divergência do desembargador Jorge, é assim que se proclama, Flávio. Uhum. Próximo. Número de ordem 5, relator doutor Meton, processo 195/2020-106, impedimento doutor Edilson. Número de ordem 5. Pois não, desembargadora Liana com a presidência. Quem reclama é Liz Reis Vieira, em face equatorial. Estabilidade sindical, adesão à PDV sem assistência sindical. Provimento. Tem sustentação de ambas as partes, é? Tem sustentação, Flávio? Aqui da Equatorial, a depender do resultado aí da votação, doutora. Então, por não, doutor Cleiton, porque eu votei com o desembargador Meton, mas o desembargador Jorge, ele diverge, então fica por maioria. Vossa Senhoria tem a palavra. Perfeito. Rapidamente, Excelência. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados. No caso aqui em comento, a gente tem uma situação bem simples, né, que a gente trata da questão da estabilidade sindical, de uma possível estabilidade sindical de um delegado sindical. Em resumo, o que eu trago para Vossa Excelência é a OJ 369 do TST, que diz claramente que o delegado sindical não é detentor de estabilidade provisória. Tá? Então, o TST tem firmado e tem posicionamentos nesse sentido, em vários casos, de que o delegado sindical não é beneficiado de nenhuma estabilidade sindical, além do que ele fez a adesão ao PDV e não tem nenhum vício de consentimento no PDV. Tá? É muito claro isso, não tem nenhuma prova nos autos, ele fez a adesão de forma pacífica, de forma mansa, não há alegação de vício de consentimento. Então, as duas situações e os dois casos que a gente traz aqui para ser analisado por esse tribunal é exatamente essa questão da OJ do TST, que o delegado sindical não é detentor de estabilidade, e uma outra situação mais clara ainda é que ele fez a adesão ao PDV. Então, quando ele faz a adesão ao PDV de forma clara, de forma transparente, sem nenhuma mácula, sem nenhuma coação, ele também, mesmo que houvesse essa estabilidade, tá, não chegaria a ele, por quê? Porque a adesão ao PDV fez por si só, né, faz a renúncia a qualquer instabilidade que eventualmente tem. Então, ele já não tinha, e mesmo assim, ele já não tinha porque era delegado sindical. E mesmo assim, se tivesse, a adesão ao PDV é uma expressa renúncia a qualquer tipo de estabilidade. Então, por esses termos, a gente pede que seja negado provimento para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Pois não, presidente Diana. Ou não, aqui doutor Aqui é o seguinte, Cleiton. só explicação, doutor Cleiton, é porque não se aplica ao caso a OJ. Foi uma garantia assegurada por instrumento coletivo, né? E tem aqui a cláusula 7. A empresa reconhecerá os dirigentes e representantes eleitos pelos empregados, os quais terão garantido o artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Está na cláusula 7 do Acordo Coletivo 2018-2019. E a OJ, ela não fala de delegado, ela fala de delegado antigo, não do eleito, né? O eleito, e aqui no caso, além de ser um eleito em processo de eleição, tem a garantia de uma cláusula convencional, acordo coletivo. Então, ela se destaca da OJ por essa particularidade. O reclamante alega
que só aderiu porque foi prometido pagar toda a indenização. E quando veio, não veio a dita indenização. É o argumento dele, né? E até porque quando a pessoa, dirigente sindical, ele sabe dessas coisas, do direito que tem, ele não ia fazer de graça. Aí ele diz que foi enganado. E como a regra do artigo 500 é muito clara, só terá validade, ó, só é só, né? O empregado estável, a renúncia dele, o pedido de demissão, só será válido quando feito com assistência sindical. E esse artigo não foi mexido nas reformas que aconteceram. Então, como ele disse que foi enganado, aderiu que foi enganado, não recebeu as verbas que teria direito, há esse pressuposto, né? Esse artigo é posto exatamente para isso, para evitar esse tipo de coisa. Então, se era transparente, custava nada ter tido assistência sindical. Então, é esse meu voto, desembargador Liana me parece estar acompanhando. Estou, desembargador Meton. Então, por maioria vencido, desembargador Jorge, né? Isso. Vencido neste voto. Sua Excelência não quer vencido. Nós não somos vencidos. Nosso voto, que às vezes é vencido, né? Muito bem. Próximo, Flavinha. Número Mas de ficou ordem. convertido em indenização, não é em reintegração, né? É indenização estabilitária. Determinada a compensação do que ele recebeu por conta do PDV, doutor Meton? Esse material não está posto aqui, mas fica na execução, né? Não, é só mandando pagar, desembargador Jorge. Era necessário determinar a compensação, né? Não, doutor Jorge, só mandando pagar os meses da estabilidade que restava. Sim, mas ele recebeu alguma coisa por conta do PDV, além das verbas devidas legalmente em decorrência da rescisão contratual. Mas tudo bem, isso é uma matéria que vai ser reexaminada pelo TST. É só pagar os meses que faltavam. Muito bem, muito bem. Próximo, Flavinho. Número de ordem 15, relator doutor Jorge, processo 1042, dígito 40, 2020-004, pedido de sustentação, doutor Cleito, pela parte recorrente reclamada, impedimento, doutor Edilson. Ordem 15. Pois não, desembargador Jorge com a palavra. É meu, é? Doutor Jorge. Então, presidente, é um RO da parte reclamante em que se discute a legalidade da rescisão contratual de empregado equatorial após a privatização. Eu estou conhecendo o recurso e dando parcial provimento para julgar totalmente improcedente a reclamação. Pois não, pois não. Eu vejo aqui que tem a desembargadora Liana diverge só quanto aos honorários advocatícios, né? Doutor Meton. Eu, apesar de ter feito um esforço mas eu entendi que essa situação ela era um pouco esdrúxula. Quando eu vi a norma interna, ela é uma norma meramente, como ouvi recentemente, uma mera programação, digamos assim, de como essa rescisão ocorreria, a norma interna. Ela não é uma norma garantidora, efetivamente, do devido processo legal, que é um instituto que eu respeito muito e faço minhas reverências. O problema aqui é que eu entendi que essa norma ela seria uma norma inócua, porque ela só dá os caminhos sem garantir muita coisa, e o que me causou estranheza, eu até ainda pensei, porque a reintegração seria uma situação muito difícil, em que ficaria esse pessoal 1 ano, 2 anos, sem ter trabalhado, com uma indenização bastante, ou que a reintegração vai lá no status quo, seria um valor estratosférico. Eu pensei, então, na readmissão, como seria um caminho, digamos assim, do meio, mas
que era o que, a princípio, eu imaginei que seria, mas, quando eu vi a norma programática, eu vi que a readmissão ela não traria muito como consequência praticamente nada, porque essa norma interna ela é uma norma só de estabelecer uma ordem. É um procedimento, desembargador, em função da própria decisão do STF, né? Que determinava a motivação para as empresas de economia mista. Então, a empresa estabeleceu uma norma interna regulando o desligamento. Quis dizer, desembargador Jorge, é que ela é quase que destituída de um fim, a não ser um rito mesmo procedimental, mas não tem a finalidade de garantir o devido processo, com recurso, nada disso. Aí ela me pareceu um pouco inócua. No caso, eu estou dando uma indenização compensatória. Estou dando a reintegração, porque eu acho que, de toda forma, houve uma quebra contratual, né? O artigo 8º manda incorporar as regras do requerimento interno ao contrato, e houve uma quebra, uma ilegalidade assim. Eu estou dando indenizações compensatórias, que é o que ele pede aqui, como se vê na esteira da previsão legal acima declinada, a indenização justa diante do ato ilícito praticado pela ré e do dano psicológico causado, que engloba o dano moral. Aí o que eu estou dando é uma indenização compensatória, porque, em todo caso, tem uma norma no regimento interno, né, que foi descumprida. Aí eu não vou dar reintegração se tem o pedido compensatório. Ela se resolve com... Mas está aí. A norma, como já relatou a desembargadora, ela apenas estabelece um procedimento de desligamento. Ela não confere estabilidade no emprego. Pois é que eu digo, esse procedimento não foi obedecido. Por isso que eu não dou reintegração, eu dou a indenização compensatória porque o procedimento foi observado. Mas é meu voto. Viu? Eu falo assim porque eu tenho também vários, por isso que eu estou antecipando. E a desembargadora, ela não me acompanha com relação aos honorários, embora com exigibilidade suspensa, não é isso, desembargadora? Então, doutor Meton tem que se posicionar quanto a esse aspecto, os honorários, doutor Meton. Doutor Meton me acompanha. Eu acompanho a divergência quanto aos honorários e, no mérito, a doutora Liana acompanhou Vossa Excelência e eu fico divergente. Então, vamos, Flavinha, filtrar assim. O recurso da empresa foi provido por maioria, vencido eu. Presidente, o recurso é da reclamante. No caso, fica prejudicado da reclamada. Inclusive, doutor Meton, nesse aqui, que eu estou dando uma olhada, aqui não, o pedido não a é nem... sentença deu a reintegração. Aí Vossa Excelência está dando provimento recurso da reclamada. O processo não pede nem dano, o processo aqui, que é isso que eu ia dizer, tem processo de todas as nuances e vertentes. Mas eu estava lendo aqui na petição inicial, ele pede o dano correspondente. Pelo ato ilícito da empresa não ter observado os procedimentos. Nesse caso, ele foi julgado procedente em primeiro grau. Foi. Mas o doutor Jorge está julgando improcedente, está provendo o recurso da empresa, né? Isso. Está julgando improcedente. E inverte a sucumbência em honorários. É prejudicado o recurso do reclamante, no caso. Prejudicado do reclamante. Exatamente. Então, ficou assim. Não, doutor Liana, não tem que alterar, não, os honorários. O recurso é da empresa e o desembargador Jorge simplesmente inverte e suspende a exigibilidade. Uhum. Né? Não, é isso mesmo. Então, ficou só eu vencido mesmo no mérito. Então, por unanimidade... Foi o declínio da sustentação, então, Excelência. Então, atende à pretensão da empresa, né, doutor Cleito? Aí não precisa... Atende, sim. A Vossa Excelência figurará aqui na ata como presente. Doutor Meton, mas doutor Jorge está condenando
em favor do advogado da réu no horário de 15%. Não, mas ele está mantendo a gratuidade deferida, primeiro grau, que implica a suspensão da exigibilidade. Mas é porque a doutora Eliana não condena, não é isso, não? Não, condeno não. E eu divido juntamente com o doutor Meton, pelo que eu sei. E o doutor Jorge ficaria vencido só nesse tópico. Então assim ficou provido o recurso da empresa, com exceção dos honorários, que, em virtude da justiça gratuita, não terá sucumbência em honorários, né? Vencido neste tópico, desembargador Jorge Alain Machado. Isso. Pronto, ficou assim. Agora ficou bem claro. Ok, Vamos ao obrigada. próximo, né? Número de ordem 16, relator doutor Giorgio, impedimento doutor Edilson, processo 1058, dígito 94, 2020, 003, pedido de sustentação do doutor Cleito pela parte recorrida. Número de ordem 16. A mesma coisa, né? Exatamente, presidente. Porque eu vejo aqui mesmo provimento, Flavinha. Esse é negar. Que é o recurso do reclamante. Aliás, nos da Equatorial. Porque nesse caso foi julgado improcedente no primeiro grau. Negar provimento à insurgência do reclamante, é o recurso, né? E o primeiro grau condenou em honorários, deixa eu ver. Eu não estou conferindo honorário, desembargador, só mesmo o improvimento do recurso. Pronto. Então, doutor Cleito atende, né? Atende, sim. Até porque pioraria, né, a situação do recorrente. Exatamente. Então, por unanimidade, conhecido e improvido recurso. Perfeito. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo, Flavinho. Agora são os pedidos de preferência. Número de... Aliás, tem um ainda de sustentação. Número de ordem 12. Relator doutor Meton, processo 841-2020-004. Pedido de sustentação pela parte recorrente reclamante, doutor Nicásio. Presidente Liana. Só que o doutor Nicásio eu não vejo na sala. Desembargador Meton mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos e acompanhado pelo desembargador Edilson. Divergindo, presidente, só quanto à concessão dos benefícios da Fazenda Pública EBSER. No resto, eu acompanho o relator. Pois é, então fica assim, parcial, apenas com a... Aliás, negar provimento ao do reclamante e ao da reclamada. E a da reclamada. Vencido no da reclamada parcialmente, o desembargador Jorge, que dá tratamento à Fazenda Pública. Muito bem, Flavinho. Então, o doutor não está para sustentar, né? Fica assim. Flávio. Número de ordem 8, relatora doutora Eliana, processo 409, dígito 38-2020-001, pedido de sustentação da doutora Ariane, mas eu também não a vejo na sala. Número de ordem 8. Desembargadora Eliana, com a palavra. Doutor Meton, aqui o processo... Tá, o processo aqui é só questão de horas extras e o cargo, né? E meu voto está na sustentação, está sendo acompanhado. Eu vou só para o final mesmo, que é... Olha, desembargador Manuel Edilson, eu fui acatar a sua sugestão, não sei se meu gabinete com relação a fazer a forma dos sumaríns, mas dar parcial provimento para excluir da condenação os honorários advocatícios e, no mais, mantendo a sentença. A sentença não concede horas extras e mantém o valor da remuneração discutida. Eu estou mantendo, só estou excluindo mesmo os honorários. Houve a condenação.
no qual eu sou acompanhada por todos. Então, por unanimidade, Flavinho, a solução proposta pela desembargadora Liana está unânime. É assim que se proclama. Número de ordem 7, relator doutor Giorgi, processo 389, dígito 23, 2020, 106, pedido de sustentação, doutor Cauê, pela parte recorrente, eu não vejo advogado. Ordem 7. Pois não, desembargador Giorgi. Então, presidente, isso é um recurso ordinário da parte reclamada, presidente, em que se discute mora salarial quanto mais, quando na verdade não houve. A empresa pagava a remuneração de uma forma, né, e passou a pagar, fazer o pagamento a seus empregados através de conta bancária, tendo solicitado ao Banco do Brasil a abertura de contas para efetuar os respectivos créditos. O Banco do Brasil abriu a conta de todos os empregados da empresa, exceto do recorrido, informando que ele, recorrido, já tinha conta no Banco do Brasil. A empresa então passou a depositar na conta corrente informada pelo Banco do Brasil. E, por uma questão lá de divergência de dados, o reclamante teve dificuldade em receber os créditos dele. Quer dizer, não houve nenhuma omissão da empresa com relação ao pagamento de salário, nem nenhuma culpa lhe é imputável em função das divergências que determinaram o não pagamento da remuneração pelo Banco do Brasil. Quer dizer, pagamento de salário ou com crédito de conta corrente. O Banco do Brasil foi que não liberou para o reclamante recorrente o valor da sua remuneração por conta de divergência na conta corrente, que já existia. É como voto, presidente. Pois não. Eu vejo que tem uma divergência do desembargador Adilson. Os desembargadores estavam afirmando que houve mudança de conta. Não houve mudança de conta. E eu divido também a competência do desembargador Manelo Adilson. Cadê o advogado? Houve mudança de conta. O empregado não pode ser prejudicado pela... Eu não chamo nem incompetência, eu chamo inabilidade da empresa. A empresa, em março, em fevereiro do ano tal, que eu estou ainda sem abrir aqui meu PJ que tinha caído, mas em março do ano tal, ela mudou, sem avisar ninguém, as contas dos trabalhadores. Ela mudou a forma sem avisar ninguém, não. Sem avisar ninguém, não. Sem avisar o reclamante. Mudou da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, do reclamante, certo? Aí, o reclamante passou 4 meses. Olha bem, não foi 4 dias, não foi só um mês, não. Foi 4 meses sem receber salário, porque ia na empresa, a empresa dizia que está tudo correto, que ele tinha que ir no Banco do Brasil, e no Banco do Brasil não conseguia receber, certo? Então, ela tem que responder, ela é a dona da logística do pagamento, é tanto que a CLT determina, inclusive, onde é que deve ser feito o pagamento, certo? Então, por isso que eu divido. Desembargador, isso é o entendimento de Vossa Excelência. O meu eu sei, como é o entendimento de Vossa Excelência, o que não houve nenhum prejuízo, que, aliás, que a empresa não teve culpa, teve. Eu não faço juízo de valor, eu faço juízo de fato. E eu estou fazendo aqui... Tudo que foi apurado documentalmente leva a entender que o problema da não percepção de salários não envolve conduta da reclamada, envolve uma divergência entre o reclamante e o Banco do Brasil. Não, o reclamante nem sabia de nada. O reclamante nem sabia de nada. Da Caixa para lá. O reclamante nem sabia de nada, doutor. Nem sabia. E foi na empresa, a empresa deveria ter cuidado de pagar ele, certo? E não cuidou. Ele não sabia que tinha conta no Banco do Brasil, não é isso? Exatamente, era aquela conta criada, talvez por hacker, ele não sabia. Presidente, proclama o resultado, isso é uma discussão toda. Eu ia propor só a gente baixar o valor, já que não houve a má-fé da empresa. Olha o processo aí, Flávio, eu entrar aqui, por favor. A 8.874 a condenação e honorários. Flávio, qual é o processo, Flávio? Ei, Flávio. Oi? Eu não sei se dá para ver, porque eu estou vendo aqui que meu voto não gravou. Tá aí, tá, Flávio? Porque eu reduzo a condenação. Tá não, doutora Liana. Tá 8.500 mais honorários, totalizando 8.874. Eu reduzo a condenação, é porque eu vi aqui que ele só está aparecendo para mim a divergência. Eu reduzo a condenação para R$3.000, que eu achei que é uma situação um pouco dividida aí.
Acho que 3 A mil. empresa teve uma falha, mas não houve má fé, né? Exatamente, doutor Martão. Também ninguém pode deixar de graça, porque ela era responsável para fazer o salário chegar à mão do reclamante. Eu Presidente, achei. eu relatei todos os procedimentos de abertura de conta salário no Banco do Brasil. A empresa abre, manda a indicação dos empregados e o Banco do Brasil abre. Se o empregado já tem uma conta, o Banco do Brasil pega e informa a empresa esse fato, que aquela pessoa já tem uma conta, e então a empresa efetua o crédito na conta indicada pelo Banco do Brasil. Até porque o Banco do Brasil não iria abrir 2 contas para a mesma pessoa. É só isso, está relatado no Pagador é voto. disso. Então, o pagador Leandro propõe reduzir para R$ 3.000. Eu mantenho, mas sou vencido. Então, foi mantida a condenação, e vamos fixar esse valor, tá dividido, né? Está dividido entre 3 e 8. Aí o doutor Jorge, que vota pelo não valor, ele, logicamente, o voto dele é pela diminuição, porque se ele dá 0, eu dou 8, então tem uma complementar, o voto do doutor Jorge é pelo... Pela média, como determina o nosso regimento interno, desembargador, não é isso? Exatamente. Então agora, ficou... eu não entendo como é que o empregado passa 4 meses sem receber salário e não resolve o problema da conta corrente junto ao Banco do Brasil. Doutor, ele foi na empresa várias vezes e a empresa não tomou as providências. Pois é, ele deveria ter ido no Banco do Brasil, porque a empresa não poderia alterar os dados constantes no banco. É óbvio, isso é uma questão óbvia. Exatamente, aí deveria... É no Banco do Brasil, com base nas informações ou documentos apresentados pelo reclamante. E o que me parece é que existe um problema muito grande por questão envolvendo falsidade de documento e de dados. O problema é esse também, que eu não queria nem relatar. Existe um problema de falsidade de documentos do reclamante no Banco do Brasil. Que o reclamante nem sabia, que foi um hack, alguma coisa assim, que abriu uma conta para conta digital, doutor. Conta digital, aberta pelo reclamante. E o reclamante, o que é que a empresa deveria ter feito? Ter voltado o salário dele para a Caixa Econômica. Desembargador, o senhor entende que a empresa então é ficou responsável para resolver todos os problemas dos seus empregados, inclusive os problemas pessoais. Tudo bem. Tá, E o acordo? E o acordo, presidente? Só determinar quem lava o acordo aí. Ficou a condenação em R$ 3.000 e honorário de 15%. Reduzida a condenação para R$ 3.000 mais honorário de 15%. O acordo fica com o desembargador Edilson? Fica, porque é só diminuição do valor, né? Acordo com o desembargador Manuel Edilson Cardoso. Próximo, Flávio. Vencido, pagador Jorge. Vencido o relator na fixação do valor. Imagine aí, presidente, se nós, servidores do TRT, deixamos de receber nossos vencimentos por uma questão de divergência da nossa conta do Banco do Brasil. Será que o tribunal vai poder suprir essa deficiência junto ao banco? Ou será que nós, como magistrados, temos que ir ao banco e resolver a questão? É muito simples. Simplíssimo. Então, faltou. Doutor Edilson, vencido parcialmente o senhor que mantinha 8 mil, né? Exatamente. E a minha decisão é na redução para R$ 3.000. Foi a que prevaleceu. 3 mil, certo. Número de ordem. Agora as preferências. Número de ordem 19, relator doutor Edilson, processo 1736, dígito 37, 2019-006, embargos. Pedido de preferência doutor Pedro pela parte embargada. Ordem 19. Embargos declaratórios. Omissão não evidenciada. Rejeito os embargos. Por unanimidade, assim que se proclama. Número de ordem 14, relator doutor Jorge, processo 929, dígito 86, 2020, 004, embargos, pedido de preferência doutor Pedro. Presidente, a embargo declaratório, eu estou conhecendo e negando provimento, presidente. Por unanimidade, assim que se proclama. Número de ordem 2,
relator doutor Meton, embargos, processo 3, dígito 02, 2020-006, pedido de preferência doutor Pedro. Ordem 2. Presidente, estou negando provimento. Qual é o processo, por favor, Flavinha? 2 da pauta. 02. É, porque eu tinha entendido 12. Como é que está aí o resultado, por favor? Negar provimento. Unânime. Unânime, é assim que se proclama. Número de ordem 20, relator doutor Jorge Barros, processo 1830, dígito 28, 2018, 003, pedido de preferência doutora Letícia, ausente. Então, presidente, é também um embargo declaratório, eu estou conhecendo e negando provimento, presidente. Pois não. Por unanimidade, negado provimento. Número de ordem 18, relator doutor Edilson Barros, processo 1320, 2019, 003, pedido de preferência doutor Cláudio Medeiros pela parte embargante. Número de ordem 18. Pois não, pagador Edilson. Conheço e nego provimento, doutor. Por unanimidade, é assim que se proclama. Número de ordem 1, relator doutor Jorge, processo 371, 2019, 005, embargos, pedido de preferência doutora Débora pela parte embargante. Número de Pois ordem não, pagador de hoje. Então, presidente, também um embargo declaratório, só que nesse caso aqui envolve mais de um ponto e eu estou acolhendo com relação a uma contradição e suprindo a contradição, sem, no entanto, por efeito modificativo. Pois não. Eu vejo aqui que está unânime. Aliás, conferindo, viu, presidente, efeito modificativo, né, para excluir da condenação a restituição dos descontos. Então, ficou assim. Conhecer os embargos declaratórios, no mérito negar provimento aos embargos de declaração do reclamante, dar parcial provimento aos embargos da reclamada para sanando o vício apontado, no caso, contradição, no que concerne ao desconto indevido relativo ao valor das embalagens, conferir efeito modificativo ao julgado para excluir da condenação a restituição de tais descontos, posto que não efetuados, mantendo a sentença de primeiro grau. Esse aqui eu lembro dessa história aqui. Até beneficia o próprio reclamante, porque se estava determinando uma restituição, quando, na verdade, o desconto não tinha sido efetuado. Aliás, beneficiando a reclamada, que estava determinando a restituição de desconto, quando o desconto não foi efetuado. Só isso aí, a contradição era essa, presidente. Pois não. Está unânime, não é? Por unanimidade, provido parcialmente de embargo declaratório. Número de ordem 6, relator doutor Edilson, processo 361, dígito 76, 2020, 002, embargos, pedido de preferência doutor Tiago pela parte embargante. Ordem 6. Pois não, embargador Manuel Edilson. Embargo declaratório de condomínio Sol Nascente, residência, embargado Samuel Júnior Andrade. Eu conheço, dou provimento para tornar nulos os atos processuais a partir da remessa dos autos da segunda instância deste regional, incluída a certidão de julgamento com efeito de acordo, devendo retornar à vara de origem a fim de conceder à parte recorrida o prazo que restar para a apresentação de contrarrazões ao recurso ordinário, assegurando-se assim o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a observância do devido processo legal. Beleza. É só repondo nos trilhos do processo, né? Houve uma falha de notificação, de sustentação oral, a pessoa não teve acesso, está entendendo? Certo? Pois não. Eu vejo que está unânime, não é, Flavinha? Está unânime. Então, por unanimidade, providos os embarques declaratórios nos termos do voto do relator. Próximo, Flavinha. Número de ordem 17, relator doutor Jorge Barros, processo 1199-2019-101, pedido de preferência doutor Igor, ausente. Número de ordem 17. Então, presidente, é mais um embargo de declaração, eu estou conhecendo e negando provimento, presidente. Pois não. Por unanimidade é assim que se proclama.
Número de ordem 4, relator doutor Giorgio, processo 117, dígito 44, 2020-004, pedido de preferência doutora Kessia, ausente. Número de ordem 4. Então, presidente, é o embargo declaratório da parte reclamada, onde se discute aquela questão da insalubridade para o motorista. Eu estou conhecendo, presidente, negando provimento. Pois não. Está unânime. Unanimidade é assim que se proclama. Número de ordem 3, relator doutor Giorgio, processo 98, dígito 47, 2020-001, vista regimental doutora Liana, pedido de preferência doutor Cadmo Alencar pela parte recorrida. Número de ordem 3. Votando com o desembargador Giorgio. 3. Negando provimento, né? Negando provimento, né? Fica Essas vencido o divergências aqui desembargador. são anteriores, né? Fica vencido o desembargador Meton. Não, fica nesse é Dilson. Doutor Meton votou, mas não vale o voto dele. Desculpa, desembargador Edilson, desculpa. Foi um acidente, a pessoa sofreu um acidente, ficou inutilizada e... Olha, doutor Meton, terminar. Vevix, doutor Meton, ai dos vencidos. Vencidos pagador Mané disso, por maioria. Próximo. Senhores desembargadores, posso fazer uso da palavra por 30 segundos? Tem direito à palavra, é recurso, né? Não, o meu, na realidade, foram os embargos que foram juntados, mas depois eu fui ver, foram improcedentes, mas eu fui observar que no regimento não contempla sustentação oral, porque eu falo com vocês do Tribunal da 18ª. Apesar da decisão não ter sido favorável à minha pretensão, eu quero parabenizá-los, que é a primeira vez que eu acompanho, depois de 16 anos de advocacia, uma turma que realmente analisa processo por processo. Acompanhando aqui as divergências de vocês, eu nunca vi uma turma que atuasse com tanto afinco nos julgamentos e no interesse processual de se buscar a verdade real. Então, só quero deixar essa minha parabenização aos senhores, que eu gostaria muito que os demais tribunais tivessem esse mesmo procedimento e cuidado ao julgar os processos. E um bom trabalho aos senhores. Obrigado. Vou falar primeiro. Muito obrigado. E eu acho que o senhor está nessa frase que eu disse. O doutor Meton votou, mas ele era presidente da turma, então o voto dele não está computado. E eu acompanhei ele. Aí eu digo para mim, para ele e para o senhor, Vevict, ai dos vencidos, nós somos vencidos nesse processo. Nesse voto, né, como diz o doutor Meton. Realmente nós aqui somos muito abertos à dialética, né? A gente realmente, os três, quando é o pleno também, a gente dialoga todos os processos. O processo dele, que o doutor, ele não é desse processo que foi proclamado, não. Eu entendi que são embargos o dele. Isso é o 18º da pauta. Não se refere a isso que nós acabamos de julgar, não. É porque eu vim acompanhando os julgamentos, e tão bacana ver uma composição de turma que realmente analisa os autos, estão realmente discutindo, buscando a verdade real, que eu continuei acompanhando vocês. Foi a primeira vez que eu vi isso em 16 anos de atividade jurídica. A gente tem esse método de trabalhar. Eu acho que é mais seguro para o jurisdicionado. Muito bem, doutor. A gente fica honrado com a sua presença, né? E a gente fica com mais... os elogios, né, doutor Maiton? A gente é tão atacado que quando houve um elogio se surpreende. Mas, enfim, vamos lá. A gente até fica muito agradecido e fica mais estimulado a trabalhar dessa forma. Pois não, Flavia? Dando aqui um bom dia ao nosso ilustre advogado, doutor Cláudio, né? E vamos prosseguindo. Você tem, Acho que acabou, presidente.
Encerramos por hoje. Muito bem, muito bem. É porque nós temos aqui, assim, os processos em que o advogado, não solicitou pauta telepresencial são votados só virtualmente, né? E se o advogado solicitou, a gente faz telepresencial. Doutor Jorge, Vossa Excelência estava falando. Não, é o doutor Luzardo. Quando ele aparece, é porque ele quer a palavra. Doutor Luzardo. Não, era só para dizer, em relação aos elogios aí do ilustre advogado, que, na verdade, o tribunal, né, nós que compomos a Justiça do Trabalho no Estado do Piauí, fazemos a nossa obrigação, né, cumprimos, somos pagos para isso, para analisar processo a processo, discutir processo a processo, blocos sem ver processo e sem suscitar esse debate, infelizmente, tem acontecido em outros tribunais, mas o nosso tribunal tem mantido essa prática de julgar processo a processo, debater, questionar, e muitas vezes tira de pauta, reestuda, reanalisa, até demora mais no julgamento, mas julga na certeza de que está decidindo da melhor forma e em benefício aos jurisdicionados, seja de um lado ou de outro. E eu queria agradecer a presença de todos também, e também desejar uma ótima semana, né, considerando que não teve processo do Ministério Público nessa sessão, mas que na próxima semana certamente terá, com pleno. Muito bem, muito bem. Ok, abraço a todos. Abraço, até a próxima. Até a próxima. Aquele abraço. Encerramos